como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula número 2, objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra. Detalhamento do objeto é eixo de inclinação da Terra e incidência de raios solares. Então, vamos começar a nossa aula. Então, convido a vocês para assistir a nossa aula de hoje. Ela é bem interessante, falando sobre inclinação da Terra. Mas antes de começarmos de fato nosso conteúdo, eu queria relembrá-los de dois movimentos que o planeta Terra faz. O primeiro movimento é o eixo em torno de si próprio, que é o movimento de rotação, responsável pelo dia e pela noite, e o movimento de translação, que é aquele que ele faz, o planeta Terra faz em torno do Sol. Agora, imaginem, para que fique mais fixado o conteúdo, imagine um peão, né? Quando você joga um peão, quando você brinca o peão, joga ele no terreno, ele gira em torno do próprio eixo dele, ao mesmo tempo que ele faz um movimento naquele local onde ele é jogado. Então, convido a vocês, né, para fazer usar a imaginação, né, para a gente entender um pouquinho desses dois movimentos e imaginar que o peão é o planeta Terra, girando em torno do Sol. Mas esse peão tem um detalhe bem especial. Ele está um pouquinho inclinado, como se estivesse um pouco de lado. Essa inclinação de cerca de 23,5 graus é o que chamamos de eixo de inclinação da Terra. Então, para que a gente entenda melhor o que nós vamos ver hoje, gostaria de convidá-los com bastante atenção para assistir um VT explicando sobre esse assunto. Em um canto longínquo do universo, flutua nosso planeta azul, a Terra. Mas por que ela gira de um jeito diferente das outras bolas espaciais? Preparem-se, astronautas do conhecimento, para desvendar o mistério do eixo de inclinação da Terra. Hoje vamos embarcar em uma aventura espacial para entender o que torna nosso planeta tão especial. Imaginem a Terra como um peão girando em torno do Sol. Mas reparem, ela está um pouco inclinada, como se estivesse um pouco de lado. Essa inclinação de cerca de 23,5 graus é a responsável por algo mágico, as estações do ano. Na primavera, o hemisfério norte está inclinado em direção ao Sol, recebendo mais luz solar e calor. É por isso que as flores desabrocham, os dias ficam mais longos e as temperaturas mais agradáveis. No verão, o hemisfério norte está ainda mais inclinado em direção ao Sol, aproveitando ao máximo seus raios quentes. É tempo de praia, piquenique e muita diversão ao ar livre. No outono, o hemisfério norte começa a se inclinar para longe do Sol, recebendo menos luz solar. As folhas das árvores mudam de cor, os dias ficam mais curtos e as temperaturas começam a cair. No inverno, o hemisfério norte está bem inclinado para longe do Sol, recebendo pouca luz solar e frio. É hora de usar casacos, gorros e luvas e aproveitar a magia do inverno. Viram como a inclinação da Terra é importante para a vida no nosso planeta? Ela é como um maestro regendo a sinfonia das estações, cada uma com a sua beleza e encantos únicos. A jornada espacial termina aqui, mas a aventura do conhecimento continua. Explorem, pesquisem e descubram mais sobre os mistérios do universo. Acima de tudo, nunca percam a curiosidade e a paixão pela ciência. Então é isso, gente. Estudar ciência é muito interessante. Quanto mais você se pergunta, mais você vai conhecendo tudo sobre todo o conteúdo. E nesse caso aqui a gente está falando um pouquinho sobre a inclinação da Terra, tá? Voltando um pouquinho para a nossa analogia, sempre imaginem o movimento da Terra como se fosse o brinquedo, o peão, viu? Então,
Imaginem esse peão levemente inclinado, que aí toda vez que a gente puxar o nosso conteúdo, vocês façam essa analogia dessa inclinação. Mas não se preocupa, teve muita coisa aí no nosso VT, mas a gente vai ver passo a passo esse conteúdo agora. Vamos começar aí. Mas por que a Terra está inclinada? Ninguém sabe ao certo. Gente, ninguém sabe, existem muitas teorias. Alguns cientistas acreditam que ela colidiu com outro objeto gigante num passado muito distante, o que fez com que ela ficasse inclinada. Outros cientistas acham que a inclinação se formou durante a formação do sistema solar. Mas seja qual for a teoria, isso aconteceu há muito, muito tempo atrás. E o que essa inclinação tem a ver com o nosso dia a dia? Para que a gente vai conhecer esse fenômeno, que é a inclinação, e qual a importância dele na nossa rotina? Ela é responsável pelas estações do ano. Ao observar os períodos de equinócio e de solstício, por exemplo. Mas calma aí, a gente vai entender o que é o equinócio e o solstício passo a passo. Começando aí pelo equinócio. Na verdade, são dois, né? 2 vezes por ano, nos dias 20 ou 21 de março e setembro, os 2 hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar. Tá? Isso acontece por quê? Porque o Sol está exatamente acima do Equador. A linha imaginária que divide a Terra em 2 metades no hemisfério sul, nesse caso aí, há o equinócio de primavera, que ocorre em setembro, isso fazendo a análise do movimento quando o hemisfério sul está com uma incidência solar muito maior em relação ao norte. Nessa nossa imagem aqui, vocês podem perceber que a incidência maior está sobre a região do hemisfério norte. Nesse caso, ele vai receber mais essa incidência solar em relação ao sul. Mas o nosso exemplo aqui no texto, eu estou dando os períodos que acontecem no hemisfério sul, quando ele está mais próximo do Sol. O equinócio de primavera vai ser em setembro e o equinócio de outono vai ser em março. E esses aí, eles vão preceder os outros períodos que vão ser explicados no que diz respeito ao solstício. Os equinócios de primavera e outono, como o próprio nome já diz, vão introduzir para a gente 2 estações definidas por esses nomes que eu acabei de falar para vocês, né? O equinócio de primavera e o equinócio de outono. De repente, né, no equinócio de primavera, em setembro, a gente vê algumas mudanças mais incidentes, próximos das linhas do Capricórnio e do Câncer, onde existe uma variação muito grande de climas, onde as estações também serão mais definidas. Nós temos aí a estação da primavera, né, o equinócio de primavera. Então, sempre representada por bastante flores, nesses locais onde as estações ficam bem definidas. Ela também é conhecida como a estação da renascença. A vida, nesse caso, ela volta a florescer com cores vibrantes e aromas perfumados. Biologicamente, as plantas elas têm esse padrão de terem cores vibrantes e serem extremamente perfumadas para atrair os seus polinizadores naturais, para que se complete o ciclo da vida biológica dessas plantas. Nesse caso aí também, nesse período, nós vamos ter dias mais longos, noites mais curtas, o Sol se aproxima do hemisfério nesse período de primavera, trazendo mais luz e calor, né? Ora ele vai se aproximar do hemisfério norte, né, onde vai ser o equinócio de primavera lá, e no hemisfério sul vai ser o equinócio contrário, tá bom? De outono. Então, as temperaturas, nesse caso aí, são mais amenas,
O frio no inverno se despede, dando lugar a temperaturas mais agradáveis, e a natureza está em festa, onde as árvores se enfeitam com todas as flores, os pássaros cantam melodias alegres e os animais saem da hibernação. Então, essa estação florida, ela traz consigo uma energia muito grande, muitas pessoas se sentem atraídas por essa estação pela beleza dela natural, né? A vibração das cores e o encantar do odor dessas flores quando se exala nessa estação. Mas o outro equinócio contrário, que ocorre aí no outro hemisfério, quando um está em primavera, o outro está em outono. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aí essa estação, que também é belíssima para algumas pessoas que apreciam muito ela, né? Vamos dar continuidade. E essa é a estação do outono. Observa-se nela folhas caindo, sim, é uma estação bem definida, com a mudança de coloração da folhagem das árvores, e as folhas também entram num período de começar a cair, né? Observa-se muito nos locais onde ocorrem essas estações bem definidas. Cores de outono são bem diferentes das cores de primavera. As folhas das árvores se transformam em tons amarelado, laranja, vermelho, criando um verdadeiro espetáculo visual com uma cartela de cores bem próximas, né, bem sóbrias. Dias mais curtos ocorrem nesse período e noites são mais longas, não tanto quanto o inverno, mas começam a ficar mais longas em relação à estação anterior. O sol se afasta, enquanto no outro hemisfério está ocorrendo a primavera, no hemisfério contrário, onde ocorre o outono, o sol já está um pouquinho mais afastado dele, diminuindo a luz do dia, tá? Sempre pensando na inclinação da Terra, e imaginando que um hemisfério vai estar mais próximo do Sol, e enquanto que o outro vai estar mais distante, causando esta variação das estações dos equinócios primavera e outono. E para a gente conhecer um pouquinho mais do outro movimento que vai gerar as outras estações, nós temos aí os solstícios, né? Nos dias aproximadamente de 21 a 22 de junho e dezembro, um dos hemisférios vai receber muito mais incidência solar do que o outro, né? Enquanto que no outro fenômeno, que é chamado de equinócio, a Terra está levemente inclinada em relação ao Sol, sempre fazendo essa comparação com o Sol. No solstício, ela já vai estar bem inclinada, ou seja, vai haver uma incidência muito maior de um dos hemisférios, né, incidência solar, enquanto que o outro vai ficar, vamos dizer assim, recebendo uma incidência menor e vai ficar mais frio. Então, nós temos aí os solstícios, que são os de verão e os de inverno, né? Um dos hemisférios vai receber maior quantidade de luz solar no ano, enquanto que o outro vai receber menor quantidade. Isso acontece porque o Sol está no ponto mais alto do céu em relação ao hemisfério que está inclinado em sua direção, como vocês podem ver aí nesta imagem, né, que ela é muito semelhante à anterior, sendo que a inclinação é muito maior. Então, nós vemos aí claramente essa variação que vai tornar possível duas observações, né? Duas estações bem definidas, que são o verão e o inverno. Vamos conhecer um pouquinho dessa estação. Primeiro é o verão. Nossa, que calor! Então, nós estamos aqui numa praia visualizando
esse ambiente calmo, tranquilo, bem ensolarado, né? É um momento de você transformar a sua provitamina D em vitamina D, mas muito cuidado com os horários, né? Nós temos os horários adequados para receber a luz solar na nossa pele e nós temos que usar protetor solar, não esqueçam disso, sempre que possível, protetor solar. Então, esse verão aí é o sol no auge e o calor na pele. O sol brilha forte, proporcionando dias longos e quentes. É uma época, em algumas culturas, considerada como época de férias e diversão. É um momento que as escolas dão uma pausa, né, dão férias para os alunos para que eles possam aproveitar melhor essa estação. Né? Perfeito para a praia, o campo e atividades ao ar livre. As noites são mais estreladas, o céu noturno fica mais claro, revelando a beleza das constelações. Isso mesmo, dá para ver muito as estrelas nesse período, esse período do verão. E também ocorre um processo de amadurecimento das árvores frutíferas, onde as estações são bem definidas. Volto a frisar a vocês, porque a gente vai ter uma outra situação mais adiante. Então, as frutas saborosas dessas estações, né, elas começam a amadurecer, né, ficam suculentas, refrescantes, como a manga, a melancia, o abacaxi. São frutas bem representativas dessa estação onde ocorre a incidência dessas plantas, né? Em contraposição ao verão, nós temos no outro hemisfério, enquanto que um está no verão, o outro vai estar no inverno. Então, aí nós temos o solstício, né, de inverno. Muita neve, muito frio. Nossa, a gente fica imaginando esse frio e como se aconchegar, né, como se agasalhar, procurando se acalentar nas nossas casas, residências, né, com calor promovido pela brasa mesmo ou por aquecedores, dependendo de cada cultura. E aí nós temos aí uma estação fria, a mais fria do ano, né, onde o frio vai tomar conta com temperaturas baixas e até neve em algumas regiões, né, em algumas regiões, não são em todas, tá bom? Os dias vão ser mais curtos e as noites serão mais longas. O Sol, nesse caso aí, ele vai estar mais distante, né, nesse hemisfério em relação ao outro que vai estar muito mais próximo. Por isso que é inverno num hemisfério e verão no outro. O Sol se distancia ainda mais, deixando o dia mais curto e a noite mais longa. Então, até aqui nós vimos as 4 estações. Para algumas culturas, nesse caso aí para o hemisfério sul, que o inverno ocorre mais ou menos na metade do nosso ano, né, junho, em meados de junho, do dia 21 ou dia 22, a partir desse dia aí, né, onde o Brasil fica mais frio, fazendo aqui uma comparação com o nosso país, ocorre aí culturalmente as festas juninas, né, onde existem danças típicas ao redor de fogueira. Nada mais, nada menos uma cultura para buscar aquecer, né, reunir a comunidade e aquecer ela ao redor de uma fogueira. E em algumas culturas, quando ocorre também o inverno, ocorre a hibernação de determinados animais, né, que vão entrar nesse processo de hibernação para se proteger do frio intenso. Né? Nesse caso, eles vão estar carregados de tecido adiposo, porque eles vão ter se alimentado na estação anterior, né, acumulando tecido adiposo para poder fazer a hibernação e não ter, por exemplo, necessidade de se alimentar nesse processo. Bem, esse é o inverno, né, com bastante neve em algumas culturas e outras não. Mas agora eu trago uma reflexão para vocês. Então, todo o planeta vai ter as estações bem definidas? Aposto que você já percebeu que não. Né? Então, vamos para nosso outro momento falando um pouquinho sobre a inclinação da Terra. Então,
Já imaginou um local sem as 4 estações bem definidas? Bem, nós temos 2 momentos, 2 posições em que a Terra ela vai ter ou muita incidência solar ou baixa incidência solar. Muita incidência solar é a explicação que eu vou dar para vocês, onde ocorre, que é próxima da linha do Equador, tá? E depois eu vou dar o exemplo contrário. Imagine uma vida sem as folhas coloridas do outono, sem a neve fofa do inverno e sem as flores desabrochando na primavera. Em alguns locais do planeta, também sem o calor do verão, que não é o nosso caso, né? Nós temos aí um memezinho mostrando, passeando pela cidade de Manaus, né, capital do Amazonas, mas muitos estados próximos da linha do Equador vão passar por essa realidade, onde a incidência do Sol vai ser muito maior em relação às outras regiões do nosso país. Vocês já observaram que não ocorre próximo da linha do Equador essas estações bem definidas. E isso também está relacionado com a incidência solar próximo da linha do Equador. Vamos lá para a explicação para tentar entender um pouquinho sobre isso. Para quem vive próximo à linha do Equador, essa é a realidade. As estações do ano, como a conhecemos, em grande parte do planeta não existem com tanta nitidez nessas regiões. Mas por quê, professora? O que está ocorrendo aí? Vamos tentar entender. A resposta está no eixo de inclinação da Terra. Sim, o eixo também vai promover essa questão da incidência solar com maior intensidade ou menor intensidade em relação ao nosso planeta. Observem bem que próximo da linha do Equador, está aqui a linha do Equador, e imaginem a Terra sempre girando em torno de si aqui, olha. Se vocês perceberem, a incidência solar sempre vai estar em torno das regiões que ficam próximas da linha do Equador. Lembra que eu falei para vocês que em relação a nosso país a incidência vai ser maior, mas pode ser que em outras regiões não tenha a estação do verão bem definida? Vai acontecer bem aqui, olha, nos polos norte e polo sul. Enquanto que há uma incidência muito grande na linha do Equador, vai ocorrer uma incidência menor, né, nessas regiões. Ou seja, enquanto que próximo da linha do Equador nós vamos ter clima mais quente, próximo aos polos nós vamos ter climas mais frios, mas também as estações não definidas. E voltando aí para a nossa explicação, próximo da linha do Equador, né, onde nós estamos inseridos, país fica próximo da linha do Equador, nós temos 2 regiões bem próximas dela também. Como você sabe, né, o nosso planeta gira em torno do Sol com esse ângulo de 23,5 graus e essa inclinação é responsável pela mudança das estações. Isso a gente viu anteriormente, pois determina a quantidade de luz solar que cada região recebe ao longo do ano. Mas próximo da linha do Equador, né, a história é bem diferente. O Sol está quase sempre no zênite. O que quer dizer isso? Né, o ponto mais alto do céu durante todo o ano. Isso significa que a diferença da quantidade de luz solar recebida ao longo do ano, ao longo dos meses, será bem menor. Então, percebam aí, por causa dessa diferença, né, não vai ter uma variação muito grande de temperatura solar nessa região. Né, diferença menor, incidência solar quase que constante. Ou seja, nós temos sol de janeiro a janeiro nessas regiões. O que vai ditar a diferença de clima entre elas, né? A gente vai entender um pouquinho mais ao longo aí da nossa explicação. Consequentemente,
nessa região onde nós vamos ter a incidência maior solar, as temperaturas vão tender relativamente a serem estáveis, né? No universo ideal, onde não importa a inclinação, a incidência vai ficar sempre ali próximo da linha do Equador, aparentemente o clima deveria girar em torno de 29 graus, né? O tempo todo em 29 graus. E a amplitude térmica, ou seja, a variação, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, também seria bem pequena, né? São dois fatores aí. Ou seja, nós íamos ter não 4 estações bem definidas, mas um clima quente o tempo todo, tá? Como consequência ainda dessa inclinação e essa incidência em cima da linha do Equador, nós temos as chuvas mais frequentes, com um índice pluviométrico alto e bem distribuído ao longo do ano, isso seria o ideal, se não fosse alguns outros fatores que vão influenciar em pequenas mudanças climáticas ao redor do planeta na linha do Equador. Como a gente viu, não há 4 estações do ano bem definidas, como ocorre no resto do mundo. Em vez disso, vai existir uma divisão entre estação seca e chuvosa. Bem, professora, a senhora acabou de falar que as chuvas iam ser bem distribuídas ao longo do ano, que não ia ter uma variação muito grande. Só que nós temos outras situações influenciando, outros fatores influenciando nessa variação, que vai definir mais ou menos 2 estações, uma seca e uma outra chuvosa, mas ainda com bastante incidência solar, que varia um pouco de acordo com a região específica ao redor do planeta Terra, né? Considerando que nós não temos uma distribuição igualitária de massa continental ao redor do Equador. Nós temos também aí os ventos, né? Nós temos o movimento de massas. Tudo isso vai influenciar nessa diferenciação de estações secas e estações chuvosas. Outro fator aí é a altitude. Em alguns locais próximos da linha do Equador, nós temos aí pontos mais altos, né, que são as montanhas, né? As montanhas das Cordilheiras dos Andes, por exemplo, que estão próximos aqui da linha do Equador, acabam criando microclimas com temperaturas mais amenas e até mesmo neves em alguns picos, isso próximo da linha do Equador. Mas olha aí a influência da altitude, mudando um pouquinho o que seria aquela estação que, consequentemente, seria mais quente o ano todinho. Nesses locais, nós vamos ter microclimas por causa dessa altitude, por exemplo, um dos fatores. Uma outra coisa interessante é a influência dos oceanos. Sim, imagine uma quantidade de terra, né, continental, banhada pelos oceanos. Nós vamos ter ali praia, né, uma região litorânea. Sim, as correntes marítimas, né, frias e quentes, também podem afetar o clima, especialmente nas regiões costeiras. Aí nós vamos ter também uma variação pluviométrica, né, uma variação de temperatura relacionada com a influência dos oceanos. Então, vimos que nós não temos uma certa constância de clima totalmente quente, com distribuição pluviométrica constante no ano todinho, porque nós vamos ter outros fatores influenciando, mas ainda assim uma afirmativa é correta. As estações não vão ser bem definidas próximos da linha do Equador. É diferente do que acontece próximo dos trópicos de Câncer e Capricórnio, né, que são as linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, uma no hemisfério norte e a outra no hemisfério sul. E aí, padrões climáticos aí, eventos do El Niño e Laninha podem trazer alterações
temporárias, clima causando secas e inundações, também vão influenciar nessa questão da variação mínima nesse local. E nós temos aí todos os fatores que vocês viram, não todos, mas os principais, para que vocês entendam que próximo da linha do Equador não vai ter essa variação das 4 estações, como nós vimos anteriormente, no início da explicação, falando sobre a inclinação da Terra. Mas tudo está relacionado com a inclinação da Terra, tá bom? Lembre-se, para você entender um pouquinho, faça uma analogia do peão, né? Esse movimento da Terra em torno de si mesmo, em torno do Sol, e quando o peão está quase caindo, que ele fica levemente inclinado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a inclinação da Terra. Até mais!